as diferentes abordagens para a relação entre teologia e a política. A interação entre a fé e a política não é apenas uma questão de alinhamento, mas de diálogo e respeito mútuo que podem transformar a sociedade para melhor. Olá, amante do conhecimento da Palavra de Deus. Seja bem-vindo à nossa aula sobre as diferentes abordagens para a relação entre teologia e política. Pastor Wagner aqui para guiá-lo em mais uma reflexão essencial. Na aula anterior, discutimos a complexa relação entre teologia e política. Observamos como a teologia pode influenciar a formação de valores políticos e como a política pode impactar a prática religiosa. Destacamos também os desafios e as oportunidades que surgem quando essas duas áreas se encontram e analisamos exemplos históricos e contemporâneos dessa interação. Existem várias abordagens para a relação entre teologia e política, cada uma com as suas implicações e desafios. Vamos explorar algumas das principais abordagens. O separativismo defende que a religião e a política devem ser completamente separadas. De acordo com essa abordagem, a religião não deve ter nenhum papel na governança pública ou nas políticas de Estado. Os defensores dessa visão acreditam que a mistura de religião e política pode levar à discriminação, à imposição de crenças e à valorização de direitos individuais. Perseverança da neutralidade garante que o governo permaneça neutro em questões religiosas, evitando a imposição de uma religião sobre a outra e garantindo igualdade para todas as crenças. Proteção da liberdade religiosa assegura que as crenças religiosas não sejam usadas para justificar políticas que podem prejudicar minorias ou grupos não religiosos. Os contras. Desconexões de valores religiosos podem levar a uma desconexão entre os princípios éticos que muitas religiões promovem e as políticas públicas, o que pode resultar em uma falta de base moral nas decisões políticas. Isolamento da fé pode limitar a capacidade das comunidades religiosas de influenciar positivamente a sociedade com base em seus valores e princípios. A abordagem da interferência sugere que a religião deve exercer uma influência direta na política e na governança pública. Os defensores dessa visão acreditam que os princípios religiosos podem fornecer uma base sólida para a formação de políticas e criação de leis. Direção moral e ética pode proporcionar uma base moral e ética sólida para a elaboração de políticas, ajudando a promover justiças e equidade e consciência de valores, permitindo que os valores religiosos sejam refletidos nas políticas públicas, promovendo uma coesão entre prática religiosa e ações governamentais. Os contras, riscos de exclusão, pode levar à exclusão de pessoas de diferentes crenças ou não religiosas, prejudicando a diversidade e a igualdade no espaço público. Confusão entre religião e política pode resultar em um ambiente onde a decisão política são mais influenciadas por crenças religiosas do que pelo interesse público geral. A abordagem do diálogo propõe que a teologia e a política devem se engajar em um diálogo contínuo. Essa abordagem busca encontrar soluções para os desafios sociais e políticas através da colaboração e do entendimento mútuo entre líderes religiosos e políticos. Colaboração construtiva permite que as diferentes perspectivas contribuem para a formulação de políticas equilibradas e éticas. Resoluções de conflitos pode ajudar a resolver conflitos sociais e políticos ao promover o entendimento e o respeito mútuo entre diferentes grupos. Desafios de coordenação. O diálogo pode ser difícil de implementar e exigir habilidades de mediação e comunicação que nem todos estão dispostos a desenvolver. Possível compromisso, em alguns casos, pode levar a compromissos que não refletem totalmente os princípios de nenhuma das partes envolvidas. A abordagem crítica profética sugere que a teologia deve desafiar e criticar a política e o poder público,
enquanto elas não cumprem a justiça e a moralidade. Esta abordagem vê a teologia como uma voz que pode questionar e reformar as práticas políticas que não estão alinhadas com princípios éticos e morais. A promoção da justiça pode levar a mudanças significativas e positivas ao desafiar injustiças e práticas corruptas. Fomento ao pensamento crítico, estimulam análise clínicas das políticas e a promoção de uma maior responsabilidade ética e moral do governo. Risco de polarização pode criar divisões e antagonismo entre grupos religiosos e políticos, dificultando o diálogo e a colaboração. Possível rejeição pode enfrentar resistência significativa de líderes políticos que veem a crítica como uma ameaça à autoridade e aos interesses políticos. Aplicar a teologia política de maneira responsável requer uma abordagem cuidadosa e respeitosa. Aqui estão algumas diretrizes para garantir que a influência teológica na política seja positiva e construtiva. É crucial reconhecer e respeitar a diversidade de crenças na sociedade. A teologia deve ser usada para promover valores universais como a justiça, a dignidade e o amor, sem tentar impor uma visão religiosa específica sobre a política. Envolver-se em um diálogo aberto e respeitoso com outras perspectivas pode ajudar a encontrar soluções que beneficiam a sociedade como um todo. O diálogo deve buscar entendimento mútuo e colaboração, em vez de imposição. A teologia pode fornecer princípios éticos valiosos que ajudam a orientar a tomada de decisão políticas. No entanto, esses princípios devem ser aplicados de maneira a promover o bem-estar geral e a justiça social, em vez de servir interesses específicos ou partidários. A teologia não deve se limitar apenas à política, mas deve também influenciar outras áreas da vida, como questões sociais, econômicas e ambientais. Aplicar princípios teológicos de maneira abrangente e integrada pode contribuir para uma sociedade mais justa e equitativa. A relação entre teologia e política é complexa e multifacetada, refletindo diferentes abordagens e perspectivas. Cada abordagem tem seus prós e seus contras, e a aplicação responsável da teologia na política deve considerar a diversidade, promover o diálogo e focar na ética e na justiça. A colaboração construtiva entre teólogos e políticos pode resultar em políticas que refletem valores profundos e universais, contribuindo para uma sociedade mais justa e compassiva. Quando a teologia e a política se encontram com respeito e compreensão, elas têm o potencial de transformar nossa sociedade de maneira profunda e positiva. Nos vemos na próxima aula e fiquem com Deus.